Vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, abençoe essa pessoa que está vendo essa mensagem, toque no coração dela, nos fortaleça para os últimos dias, em nome de Jesus, amém. Gostaria de mostrar para os irmãos algumas informações importantes sobre as profecias, né? A revista Exame, aqui do Brasil, se referiu ao caso de Geraldo Groff sobre a questão dos descansos aos domingos, né? No qual a Suprema Corte votou favorável, né, ao carteiro. Olha o que diz aqui. Trata-se de uma vitória histórica que irá afetar as normas trabalhistas de todas as empresas do país com mais de 15 funcionários, ressaltou a organização. O Conselho de Relações Islâmicos Americanos, por sua vez, aplaudiu o que chamou de vitória para os crentes de todas as fés. Ou seja, de acordo com a revista Exame, a partir da decisão da Suprema Corte de devolver, né, o direito a Groff de descansar os domingos, isso vai afetar todas as empresas dos Estados Unidos. Então, queridos, isso aqui é sim uma notícia muito forte sobre aqueles que conhecem as profecias do decreto dominical. Por quê? Porque, como está dizendo aqui, empresas com até 15 funcionários serão afetadas, né, sobre os descansos aos domingos, né, que com certeza, como favoreceu Groff, vai favorecer outras profissões também. Então nós vemos, sim, o inimigo ele tem cercado, né, o povo de Deus, e o tempo de angústia está muito próximo. Ellen White também escreveu que os sindicatos que trarão o tempo de angústia para o povo de Deus, ou seja, os sindicatos clamarão primeiro por direitos iguais. Nós vimos na mensagem que foi colocada anteriormente no canal sobre o caso de Geraldo Groff, que a comunidade ateia, os ateus estão clamando por direitos iguais, querendo também descansar os domingos. Através da decisão recente, né, ou seja, essa decisão foi feita em 29 de junho, isso quer dizer o seguinte, que muita água vai rolar ainda, muita coisa vai acontecer. O que nós estamos vendo é o que a comunidade islâmica que chamou Vitória da Fé, de acordo com as profecias, sabemos que isso não vai ser uma vitória para o povo adventista, sabendo que cada vez mais o domingo ele vem sendo aplaudido e exaltado e o sábado do Senhor vem sendo colocado de lado. Então isso sim é um fortalecimento por uma lei dominical mais forte nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa muito séria, né? Aqui no livro Eventos Finais, página 137, quinto parágrafo, Ellen White diz assim: a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. O que Ellen White está dizendo aqui é que a guarda do domingo vai ser estabelecido como foi a estátua de Babilônia, né? Quem leu ali em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor levanta aquela estátua, quem lê do versículo 1 ao versículo 5 sabe que teve uma música ali envolvida, né? Vários instrumentos, né? Uma sinfonia ali, né? O arauto apregoava que a partir do som dos instrumentos todo o povo deveria se curvar diante da estátua. Olha que coisa interessante. Ellen White diz aqui que a história vai se repetir, ou seja, colocando o antítipo, né, futuro, dizendo que a guarda do domingo vai ser estabelecida como foi a estátua de Babilônia. Se teve música envolvida aqui na estátua de Babilônia, vai ter música também envolvendo o decreto dominical. Só que aqui é um contexto simbólico, né? Nós vemos essa realidade se cumprindo na carta do Papa Laudato Si. Por quê? Porque o nome da carta, Laudato Si, significa sejas louvado. É uma música, né? Laudato Si é uma música. É bem fácil de compreender isso.
pesquisa bem, até mesmo no YouTube mesmo, né? Quando nós vemos aqui no próprio YouTube e coloca primeiro capítulo Laudato Si, primeiro capítulo Laudato Si, nós vemos aí aqui introdução. Aí aqui é um site oficial, né? Católico. Quando nós entramos aqui, na descrição, né? Nós vamos na descrição e vamos ver como é que eles descrevem, né? Como é que eles descrevem a Laudato Si. Vamos lá, aqui, ó. Na própria descrição do vídeo, né? Tem aqui mais de 41.600 visualizações. Olha o que diz esse site oficial católico. Diz assim, ó, falando sobre a carta papal. Tudo está interligado. Que é a música que eles cantam aqui, né? Referente ao documento. Tudo está interligado. Esta é a tônica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco. Então, olha que coisa, né? Eles mesmos dizem que o documento papal, Laudato Si, é uma sinfonia, né? Ou seja, o documento tem 6 capítulos. Cada capítulo do documento é um instrumento, né? Que produz um som. Então, o documento papal é sim uma sinfonia, como a própria fonte católica que afirma ser oficial, dizendo que é uma sinfonia. Quando nós vamos para o texto de Daniel, aqui o texto diz assim: naquela época, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Está escrito em Daniel 3,5. A Laudato Si é sim um documento profético. Por quê? Porque ela é chamada de sinfonia e tem a guarda do domingo ali, no final do capítulo, né? E o texto bíblico diz assim, ó, foram tocados 6 instrumentos para adorar a estátua. Diz assim, ó, quando ouvires o som da trombeta, primeiro instrumento, quando ouvir o som da flauta, segundo instrumento, quando ouvir o som da harpa, terceiro instrumento, quando ouvir o som da cítara, quarto instrumento, quando ouvir o som do saltério, quinto instrumento, e quando ouvir o som da gaita de fole, 6 instrumentos. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua. Se Ellen White disse, aqui no livro Eventos Finais, que a guarda do domingo, o decreto dominical, vai ter estabelecido como foi a estátua de Babilônia, isso quer dizer que vai ter uma música envolvida, ou seja, uma sinfonia. Não dá para fazer sinfonia com um instrumento, tem que ser uma sinfonia, só pode ser feita com vários instrumentos. Nós vimos ali no texto de Daniel que foi 6 instrumentos. E nós vemos agora que a carta papal contém 6 instrumentos, certo? E eles chamam de sinfonia. Então, o documento papal, Laudato Si, é a sinfonia que levará o mundo a guardar o domingo como no decreto dominical, né? E aqui a revista Exame fala do caso do carteiro, então é uma coisa bem forte aqui. Que está dizendo o quê? Que agora, a partir do dia 29 de junho, porque foi feita a decisão lá nos Estados Unidos, a partir do dia 29 de junho, está escrito aqui, ó, trata-se de uma vitória histórica que irá afetar as normas trabalhistas de todas as empresas do país com mais de 15 funcionários. Ou seja, toda empresa com mais de 15 funcionários nos Estados Unidos vai ter que adaptar as pessoas que queiram guardar o domingo. Olha que coisa séria, irmãos. O triste é que nós não vemos isso, né, sendo pregado nos púlpitos adventistas, né? Eu não sei se é para causar alarde ou alarme, ou porque as pessoas têm medo do assunto, ou porque as pessoas não querem saber mesmo. Nós vemos um silêncio profundo
de muitos pregadores, de muitos adventistas sobre um assunto tão importante como esse, que foi a decisão a favor do carteiro, Gerald Groff. E nós sabemos que as COPs, que são as reuniões climáticas, são as reuniões aonde tem aceitado os conselhos da Laudato Si, da Sinfonia, né? Final. Por exemplo, a COP26, que foi feito na Escócia, em Glasgow, nessa época foi que lançou a Laudato Si. Foi em 2021. Né? Nessa época, a Laudato Si foi lançado no ano de 2021. A plataforma, só corrigindo, a plataforma Laudato Si foi lançada em 2021. Porém, o documento Laudato Si foi lançado em 2015. Aqui na COP 26, que ocorreu em 2021, teve aceitação dos conselhos da Carta Papal. Por quê? Porque aqui na plataforma Laudato Si, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos que ela foi dividida. Ela foi dividida em vários objetivos, né? Você pode pesquisar aí no Google. Quais são os objetivos da Laudato Si? Aqui, ó. Primeiro objetivo: resposta ao clamor da terra. Esse objetivo da plataforma foi cumprido na COP26. Por quê? Porque os países saíram da COP26 ali na Escócia com um acordo para diminuir o quê? A produção de petróleo, gás e carvão. Na COP27, que ocorreu no Egito ano passado, foi cumprido aí, ó, o segundo objetivo da plataforma. Está escrito o quê? Resposta ao clamor dos pobres. Por quê? Na COP27, o Fundo Global Verde, que eram apenas de 15 bilhões, passou a ter uma promessa e uma proposta de investimento de mais de 3 trilhões de dólares. Você pode colocar no Google depois, né? E pesquisar lá assim. COP27 termina com fundo histórico para perdas e danos. Que está na plataforma Laudato Si, ou seja, um ano atrás, em 2021, quando foi lançada a plataforma, em 2021, já estavam, o Papa já estava orientando os líderes mundiais a responder o segundo objetivo da plataforma, que está escrito o quê? Resposta ao clamor dos pobres. Então, esse fundo para perdas e danos, ou seja, fundos, é um fundo para países pobres que não conseguem conter a crise climática sozinho. Isso quer dizer o quê? Que foi cumprido o segundo objetivo aqui. Resposta ao clamor dos pobres. E agora, o terceiro objetivo da plataforma está para ser cumprido agora na COP28, que vai ocorrer em novembro, agora nos Emirados Árabes. O que vai ser discutido ali? Sobre justamente a transição energética. E olha que coisa interessante. Parece que até adivinhação. Essa plataforma ela foi lançada em 2021. Porém, as COPs estão seguindo o padrão da plataforma Laudato Si, estão seguindo os temas da Laudato Si, estão seguindo os objetivos. Né? Por quê? Porque a COP26 atendeu, pelo menos em parte, o capítulo 1 aqui, ó, o objetivo 1 da plataforma, resposta ao clamor da terra. A COP27 atingiu de forma bem concreta a resposta ao clamor dos pobres, objetivo 2. E agora, olha que coisa interessante, a COP28 vai falar justamente sobre a economia ecológica. Né? Vai falar, ou seja, eles estão seguindo a orientação papal. Então, por isso que esse documento é uma sinfonia, como diz aquela fonte católica, é uma sinfonia da Terra. Isso quer dizer o quê?
que o objetivo desse documento é orientar os países a seguir um capítulo da plataforma por ano. Isso quer dizer o quê? Que a COP29 vai discutir isso aqui, ó. Vai discutir o quarto objetivo, a adoção de estilos de vida sustentáveis. Onde vai ocorrer a COP29 do ano que vem? Onde vai ocorrer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. Vai ser na Austrália, né? COP29 na Austrália. Como hospedar uma conferência internacional sobre o clima pode reavivar a reputação regional e global da Austrália. Ou seja, podem pesquisar aí, vai acontecer na Austrália e vai ser discutido o quarto capítulo da Laudato Si. Vai ser discutido o quarto capítulo da Laudato Si, né? Para vocês verem que o negócio é bem sério. Então, meus irmãos, vai acontecer na Austrália, né? A COP29, ela vai acontecer na Austrália. COP do ano que vem. E foi confirmado que a COP30 vai acontecer no Brasil. Então tá escrito assim, ó: ONU confirma que Belém do Pará será a sede da COP30, a Conferência para o Clima. O mais importante evento internacional sobre o clima será em novembro de 2025 na capital paraense. Candidatura foi apresentada pelo presidente Lula logo após ser eleito em 2022. Então, o Lula ofertou a COP30 para acontecer no Brasil e a ONU aceitou. A ONU aceitou a fazer a COP30, que vai acontecer no ano de 2025 aqui no Brasil. Então a lógica é o seguinte: se em cada ano está sendo cumprido um objetivo da plataforma Laudato Si nas COPs, o que vai ser discutido na COP30? Podemos já ver uma prévia disso. O que vai ser discutido aqui no Brasil na COP30? Vai ser discutido isso aqui, ó: educação ecológica. Educação ecológica é o que vai ser discutido na COP30. Isso com certeza vai envolver o envolvimento das escolas e das universidades, né? Sobre a questão do meio ambiente, a questão da Laudato Si. Até por enquanto, até aí não vão estar falando no domingo. Por quê? Porque o capítulo que fala do domingo na Carta Papal é o capítulo 6, Espiritualidade Ecológica. É o capítulo 6 que fala sobre o domingo, Espiritualidade Ecológica. Você consegue ver mais detalhes indo aqui no YouTube, né, sobre isso. Você vem aqui no YouTube e pesquisa assim, ó: capítulo 6, Laudato Si. Capítulo 6, Laudato Si. Espiritualidade ecológica, que é o tema da plataforma Laudato Si, né? Isso, é aqui, ó: educação, Laudato Si, educação e espiritualidade. Aí você passa. Que é preciso ligar Deus e natureza. Aí você vai. Que não se pode, na espiritualidade, 7, desligar as coisas. Aí você aumenta o som e aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, aqui, nessa espiritualidade cósmica. 6, e ele fala a palavra cósmica,
E de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia. A internet está um pouquinho fraca. Eucaristia não é apenas mais... Isso. Aí ele vai começar com pão e com vinho, mas é... Peraí, a internet está falhando. Muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia. Então aqui ele fala que o Papa resgata a dimensão ecológica do domingo no 6º capítulo da Laudato Si. Toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas Deus do passado, né? Comemoração que os judeus faziam. Aí depois fala sobre a importância do domingo, né, no combate aí a crise climática, dizendo que o domingo resgata a espiritualidade ecológica. Vocês podem ver um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição. Aí ele fala que o domingo resgata a questão ecológica e também por causa da ressurreição, né? Sabemos que esse é um argumento usado há muitos séculos, né, por Roma para fazer com que as pessoas guardem o domingo, né? Então, meus queridos, voltando aqui nos objetivos da plataforma, então a lógica é o seguinte: na COP28, que vai acontecer agora, eles vão discutir sobre economia ecológica. Na COP29, na Austrália, eles vão falar sobre a adoção do estilo de vida sustentável. E na COP30, que vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, vai ser falado sobre a educação ecológica. Só vai ser começado, eles só vão começar a falar do domingo realmente de forma mais clara, de acordo com o cronograma aqui da Laudato Si, só a partir de 2026. Eles vão falar de forma mais incisiva, né? Por enquanto nós vemos que está tendo um cerco aos poucos, né? Então essa decisão a favor de Geraldo Groff, ela vai abrir um caminho muito forte, né, para o decreto dominical futuro. Então o que o inimigo tem feito é cercar todas as fronteiras para que o decreto dominical venha no futuro. E nós sabemos que se for seguir o cronograma, né, feito pela carta papal Laudato Si, o decreto dominical ele vai ser uma realidade ainda na nossa época ainda, né, nessa década que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, o fim ele está caminhando a passos largos, né? Porque se continuar nesse ritmo, a plataforma Laudato Si, se cada objetivo da plataforma continuar sendo cumprido como está sendo, né, nas COPs, o decreto dominical ele vai ser uma realidade a partir da COP 31, né, que vai acontecer em 2026. E o título discutido vai ser o domingo, né? O domingo vai ser discutido mais amplamente. E isso se for seguir aqui a plataforma, né, na sua ordem. E ela está seguindo, né? Podemos dizer assim que o capítulo 1 já foi cumprido da plataforma, né? O objetivo 2 já foi cumprido, resposta ao clamor dos pobres. O objetivo 3 vai ser cumprido, vai ser discutido agora em novembro,
agora nos Emirados Árabes. O objetivo 3, que é a economia ecológica. Aí depois vem o objetivo 4, que vai ser cumprido na Austrália ano que vem. Aí vem o objetivo 5º, que é a educação ecológica, que vai ser cumprido no Brasil. Aí no objetivo 6, que fala do domingo, na carta papal, com o título Espiritualidade Ecológica, vai ser mais discutido amplamente. Então nós estamos sim com os passos largos, né? O fim a passos largos. Lembrando que ainda tem a PEC 3721, que precisa ser aprovada no Brasil, que vai colocar a lei climática como uma obrigatoriedade para todos os brasileiros, né? Então fiquem de olho nesse documento, é importante, né? Logo ele pode ter a sua aprovação completa. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Eu estava dando uma olhada aqui o que aconteceu na COP 27 ano passado. Nós vemos que o inimigo, né, infelizmente, ele tem pressa em que o decreto dominical saia, né? Ele quer de todas as formas que saia logo para pegar o povo de surpresa, né? Principalmente os adventistas que não estudam a Bíblia, no Espírito de Profecia. E pegar aqueles que querem se preparar na última hora, né? No ano passado, na COP 27 que aconteceu no Egito, né? Com esse símbolo aqui, né? COP 27 que aconteceu no Egito, os líderes religiosos, eles iam subir no Monte Sinai no dia 13 de novembro, né, de 2022 para apresentar os mandamentos climáticos com o apoio da ONU. Olha que coisa interessante. Quando eles estavam para subir para apresentar os 10 mandamentos para a humanidade, os 10 mandamentos climáticos, vocês podem pesquisar aí no Google. Pesquisa em inglês, tá, queridos? Coloquem lá no Google, Google Tradutor, né? Português para o inglês. Vocês colocam o título que vocês querem, copia o texto em inglês e cola, porque a maioria dessas fontes você não consegue aqui no Brasil. A maioria dessas fontes você consegue em sites estrangeiros, né? Então pesquisa em inglês. Então diz assim: líderes mundiais vão ao Monte Sinai receber os 10 mandamentos climáticos. Então, assim, eram para todos os países receber os 10 mandamentos climáticos ano passado. Entre esses mandamentos está uma referência a um dia de descanso para conter a crise climática. É óbvio que será o domingo, né? Ele não especificou claramente nos 10 mandamentos que é o domingo, mas disse que é um dia para parar. E é óbvio que nós sabemos que será o domingo, né? Porém, na última hora, quando eles foram subir no Monte Sinai para entregar os mandamentos para os líderes mundiais, o presidente do Egito mandou um aviso para os líderes religiosos dizendo que eles não iam subir no Monte Sinai porque eles não tinham segurança, não tinham logística para acompanhar os líderes religiosos a subir no Monte Sinai. Eles não se prepararam para isso. Aí o aviso do presidente do Egito foi para esperar em uma outra ocasião. Aí um dos líderes deles, né, chamado Joseph Abramovich, ficou irado porque o presidente do Egito não quis deixar eles subirem ao Monte Sinai para entregar os mandamentos climáticos. O que ele fez? Na presença de várias pessoas, ele pegou os 10 mandamentos climáticos, como se fosse Moisés, e quebrou os 10 mandamentos climáticos no Monte Sinai, do topo do Monte Sinai, quebrou ali, né? Para dizer que Deus não estava se agradando dos líderes mundiais recusar os mandamentos climáticos. Essa foi a ideia que Abramovich quis passar. Ou seja, a ideia que eles querem passar é que Deus não está se agradando do povo, dos governantes, rejeitar os mandamentos climáticos, que inclui a guarda do domingo. Essa é a ideia de Satanás, criar uma comoção popular.
Então, para vocês verem, meus irmãos, o rumo que as coisas estão tomando. De acordo com essa fonte aqui, dessa reportagem, diz o seguinte: nem neve, nem chuva, nem sábado. Suprema Corte dá vitória ao carteiro cristão. Atualização. Os juízes concordam unanimemente com o evangélico que defendeu a acomodação de suas crenças sabatistas. Quando você entra aqui na matéria, eles falam que Geraldo Groff agora vai poder guardar o seu domingo em paz, só que eles chamam o domingo de sábado. Olha que coisa, né? Tá dizendo que é a crença sabatista, porque a jogada do inimigo é o seguinte: a palavra sábado no seu original significa descanso. Então, descansar o domingo também é um sábado, né? Então eles estão chamando o quê? O domingo de sábado, né? Por quê? Por que o inimigo faz essa jogadinha? Porque para dar a entender de que Geraldo Groff está guardando o sábado do 7º dia lá dos 10 mandamentos. E é uma mentira, porque ele não está guardando o sábado verdadeiro, ele está guardando o domingo, né? Que foi criado pelo homem. Entendeu, meus irmãos? E isso aqui, meus irmãos, vai sim dar uma abertura grave para o decreto dominical que vai vir nos nossos dias. Aí a pergunta que não quer calar: o que os adventistas remanescentes que estão buscando a verdade, o que eles devem fazer agora nesse momento? É real que os adventistas remanescentes precisam fazer um planejamento de forma planejada, de forma ordeira, começar a pensar em vir morar no campo, conforme os conselhos da serva do Senhor. Porque no campo existe pessoas simples, pessoas muito leigas, que precisam ouvir dessas verdades importantes que nós estamos aprendendo. É um campo extremamente importante para evangelizar. E muitos falam, mas a cidade também tem pessoas que precisam ouvir. Sim, com certeza. Porém, no campo, você como adventista vai ter uma preparação maior, tanto para você quanto para os seus filhos, em relação à cidade. Porque quando sair o decreto, não dá tempo mais de morar no campo, né? Porque o povo vai estar fugindo. O tempo de morar no campo é agora, então é ideal que você se prepare através de um curso preparatório para ter uma renda no campo, ou a juntar algum recurso para poder sobreviver, né? Porque Deus também não quer que você passe dificuldade, mas que você venha preparado e planejado, né? Mas o tempo é agora. O tempo é agora, meus irmãos. As coisas estão acelerando de forma muito rápida. Como foi dito, a CBDC, que é a Central Bank Digital Currency, né, a moeda digital global, vai ser lançada no que vem, a partir do segundo semestre de 2024, pelo menos aqui no Brasil. Então nós estamos vendo que as coisas estão a passos largos mesmo. Então nós não devemos agir no desespero, é claro, mas agir segundo os passos do inimigo. Se o inimigo ele dá 2 passos, nós temos que dar 2 passos à frente dele, para que nós não podemos ser cercados e ser pego de surpresa. Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Se você ainda não se preparou, se prepare para levar essa mensagem nos lugares mais longínquos da Terra, aonde pessoas desconhecem dessa verdade, né? Aproveitem, né? Se planejem para morar no campo, porque esse é o plano de Deus para os últimos dias. Isso. Então nós vemos que o inimigo ele quer encurtar o tempo para o decreto, que o decreto saia logo. Esse aqui eu pesquisei também em inglês. Vocês pesquisam em inglês, essas fontes vocês não conseguem em português, porque é uma coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Na Newsweek, sobre a decisão de Geraldo Groff, do carteiro, lá que foi liberado para ele guardar os domingos, olha o que está escrito aqui, ó. Decisão Groff da Suprema Corte é um alerta para as empresas americanas. É um alerta para a empresa americana, ou seja,
Agora, nesse momento, está começando a ter uma comoção nos Estados Unidos sobre a decisão a favor de Groff. A revista Exame aqui no Brasil, como eu disse no início do vídeo, diz aqui que vai ser afetado empresas com mais de 15 funcionários. Por quê? Porque agora, como foi liberado para Geraldo Groff os domingos, as outras pessoas também vão querer descansar os domingos, inclusive ateus, né? Como nós vemos nos vídeos anteriores, as comunidades ateias estão furiosas porque querem direitos iguais, né? Querem também descansar os domingos. Então, meus irmãos, nós vemos aí o fim a passos largos, o fim a passos largos, né? O fim ele está a passos largos. Nós não sabemos se Deus ele vai intervir mais uma vez, como ele interveio ano passado. Nós vimos ali uma intervenção divina. Porque se aqueles líderes eles conseguem entregar os 10 mandamentos climáticos, como está escrito aqui nessa matéria, se eles conseguem entregar os 10 mandamentos climáticos ano passado na COP 27, isso quer dizer que o decreto dominical já tinha que sair esse ano agora, em 2023. Mas Deus usou o presidente do Egito para impedir os líderes mundiais, ou impedir os líderes religiosos mundiais de entregar os 10 mandamentos climáticos. Deus impediu, usou o presidente do Egito falando que eles não iam subir no Monte Sinai. Isso não aconteceu. Isso quer dizer o quê? Ali foi uma intervenção divina. Por que foi uma intervenção divina? Então, meus irmãos, não sabemos se Deus ele vai intervir mais uma vez, como ele fez lá no ano passado, quando impediu os líderes religiosos de apresentar os 10 mandamentos climáticos para a humanidade. Agora, esse caso de Gerald Groff aqui está se expandindo em toda a América do Norte, né? Em que o domingo agora vai ser aberto a todas as pessoas que querem descansar lá nos Estados Unidos ao domingo, aos funcionários, né? Não sabemos o que vai levar isso aqui. Não sabemos se Deus vai segurar os ventos até 2026. Não sabemos se Deus vai segurar os ventos até 2026, que vai ser discutido o domingo, né, lá na COP31, não sabemos. Ou se Deus vai permitir que essa comoção aqui, referente ao carteiro, né, que quer descansar aos domingos, possa causar um estopim para algo maior. Nós não sabemos. Pode essa comoção agora dos ateus dizer que não quer trabalhar aos domingos também, que estão clamando por direitos iguais. Isso pode sim levar um movimento gigantesco nos Estados Unidos, envolvendo as igrejas evangélicas, para que todos possam guardar os domingos. Então, meus irmãos, nós estamos aí no fim realmente. Peço que vocês compartilhem, né, essa mensagem, porque ela não vai ficar muito tempo aqui na plataforma. Logo vai ser tirada. Aproveitem e compartilhem para os adventistas remanescentes que querem se preparar para o fim. Lembrando que esse vídeo aqui foi uma compilação de várias fontes, né? Nenhuma das informações aqui foram inventadas, mas todas as fontes foram tiradas, né, de forma legítima. Se vocês quiserem as fontes, pesquise em inglês, né? Vai lá no Google Tradutor, português para o inglês, coloca o título em português, copia o texto em inglês e cola, que você vai se direcionar do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Porque infelizmente aqui no Brasil nós não temos muitas informações. Que Deus abençoe a todos e nos prepare para os últimos dias.